Paz seja convosco, meus queridos. Muito bom dia para você que está me acompanhando ao vivo pelo Facebook, ou por você que vai estar assistindo pelo YouTube a mensagem de hoje. Eu sou o pastor Merivan de Oliveira, seu amigo de todos os dias. E hoje o tema da nossa mensagem é envolvido ou comprometido. Vamos entender a diferença, sabe, queridos, entre ser envolvido e ser comprometido com o reino de Deus e com as coisas de Deus. O primeiro exemplo que eu quero dar para você é o exemplo de Onã, filho de Judá, e o texto está, queridos, em Gênesis capítulo 38, o versículo 6 em diante. Eu vou ler para vocês, está escrito assim, aqui na nossa Bíblia. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas era um homem perverso aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de case-se com Tamar, como exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que ele tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e por isso também tirou a vida de Onã. Amém, meus queridos? Esse aqui é o primeiro texto que nós vamos estar meditando. E fala de um homem que tinha apenas um envolvimento com a mulher de seu irmão. Vamos aqui rapidamente entender a história. Judá teve 3 filhos, Onã e Selá. O mais velho, Onã o do meio, Selá o mais novo. Naquele tempo, em Deuteronômio, queridos, foi estipulado por Deus a lei do cunhado. Como é que ela funcionava? Ela funcionava da seguinte forma: toda vez que um homem casasse e ele viesse a morrer e ele não tivesse filho com a sua esposa, o seu próximo irmão, o seu irmão mais novo depois dele, casaria com a cunhada e teria um filho com ela. E o filho que nascesse receberia o nome e sobrenome do irmão que morreu, para que ele pudesse deixar descendência sobre a terra, para que o nome dele não fosse apagado, na posteridade. Então essa era a lei que existia. Então toda vez que o irmão mais velho morria, a esposa dele tinha que casar com o irmão mais novo. Só que morreu, casou com Tamar, e morreu porque ele fazia coisas erradas diante dos olhos de Deus. E aí, queridos, Judá chega para Onã e disse: cumpra a lei do cunhado, case-se com a tua cunhada, tenha um filho com ela e dê ao filho o nome do teu irmão que morreu. Onã obedeceu o pai, casou com Tamar, porém Onã não queria ter filhos com ela. Ele não queria, porque o filho que nascesse dela não seria seu, seria considerado filho do seu irmão, mesmo tendo o DNA dele, mesmo tendo o sangue dele, mas seria considerado filho do seu irmão. Aí ele resolveu desobedecer a ordem do Senhor, descumprir um mandamento do Senhor. E toda vez que ele mantinha relações sexuais com Tamar, ao invés de lançar o sêmen dentro dela para que ela pudesse engravidar, ele lançava o sêmen ao chão. Ele terminava o ato sexual se masturbando, lançando o sêmen ao chão. E a Bíblia diz que isso foi mal aos olhos do Senhor. E ele também teve a sua vida ceifada. Mas entenda uma coisa: se este homem não queria ter filhos com aquela mulher, a lei, que eles diziam que ele tinha que casar e ter filho. Mas se ele não quisesse ter filhos,
ele só bastaria apenas ele não ter relações sexuais com ela. E não teria filhos com ela. Ele estaria casado, mas como ele não tinha relação, ele não teria filho. Mas Onã não abria mão de ter prazer do ato sexual com Tamar. Então, queridos, não sei a frequência com que eles se relacionavam sexualmente, mas vamos colocar aí que em média um casal se relaciona sexualmente 2 ou 3 vezes por semana. Vamos colocar 2 vezes. Vamos imaginar que um casal aí sadio se relacione 2 vezes por semana. Então, a cada semana, Onã se relacionava 2 vezes, no exemplo apenas, com a sua mulher. Mas, ao invés de lançar o sêmen dentro dela, lançava o sêmen ao chão. Ele não abria mão do ato sexual, mas abria mão do sêmen, para que ela pudesse engravidar. E aí, queridos, Onã torna-se o exemplo de um homem apenas envolvido com Tamar. Um homem como um marido adúltero que arranja uma amante, que quer apenas usar a amante para se satisfazer sexualmente, mas que não tem compromisso, porque quando ele termina o ato sexual, ele volta para sua esposa, ele volta para sua família, ele volta para sua casa. É apenas uma pessoa envolvida, não é uma pessoa comprometida. Porque quem tem compromisso tem aliança, tem responsabilidade, não se esconde, não tem vergonha, não faz nada às ocultas. Onã queria apenas se aproveitar, ter prazer, usar o corpo de Tamar para satisfazer os seus desejos sexuais. E como Onã, infelizmente nós temos pessoas assim nos dias de hoje nas igrejas. Pessoas que estão apenas usando a igreja para prazer pessoal. São pessoas que querem tocar na igreja, são pessoas que querem ministrar na igreja, são pessoas, queridos, que estão na igreja em busca de bênçãos, de revelações, de profecias, de curas, de milagres, mas não têm um compromisso com Deus. São pessoas que querem subir no altar, mas que não participam das reuniões de orações da igreja, não sentam numa cadeira de escola bíblica da igreja. São pessoas, queridos, que não são aliançadas financeiramente com a sua igreja, não contribuem financeiramente com a sua igreja, não são dizimistas, não são ofertantes. Querem cantar com o melhor microfone, mas não devolve o dízimo. Eu ouvi uma vez uma mensagem de um pastor que dizia que se a pessoa não devolve dízimo numa igreja, ela deveria assistir o culto do outro lado da rua, apenas ouvir. Porque se ela entra na igreja, a igreja foi construída com dízimo. Se ela senta numa cadeira, a cadeira foi comprada com dízimo. Se ela ouve um som dentro da igreja, o microfone foi comprado com dízimo. Mas se ela não é dizimista, então ela não deveria usufruir de nada daquilo que o dízimo comprou, providenciou para a igreja. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que são apenas envolvidas. Pessoas que você compara com pessoas voluntárias. O crente, quando ele é voluntário, sabe, queridos, você não pode contar com ele, porque ele vai quando pode, ele faz quando dá, quando é conveniente, quando a agenda está livre, porque se tiver alguma coisa naquele dia, naquela hora, você não pode contar com ele, porque ele é apenas um voluntário. Tem um tipo de crente que ele é considerado crente empregado. Ele só vai se ele receber alguma coisa. Ele só faz se tiver uma promessa que ele vai ganhar alguma coisa. Nem que seja uma promessa de que, não, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Aí ele vai e faz alguma coisa que é pedido para ele fazer. Mas existe uma terceira categoria, que é a qual você precisa buscar ser, é aquela que eu busco ser também, que é aquela categoria de servo, que é aquele que faz sem ser mandado, sem ser pedido. Ele vê a necessidade, ele se coloca à disposição para fazer. Você não pode ser, queridos, um servo de Deus apenas envolvido. Pessoas que quando vai ter programação na igreja, logo eles aparecem, sentam no primeiro banco, querem ser chamados para dar uma palavra, querem ser chamados para cantar, porque a igreja está cheia. Mas quando a igreja está vazia, aquele culto que dá menos pessoa, menos gente, ele nem pisa. É aquele irmão, aquela irmã que quer uma oportunidade no culto de Santa Ceia, que talvez seja
um dos cultos maiores das igrejas. Esse tipo de pessoas são pessoas envolvidas. São pessoas, queridos, que não estão aliançadas. São pessoas que você não pode contar com ela. São pessoas, queridos, que nunca vão para a linha de frente. Querem a glória para si. Querem reconhecimento. São pessoas que querem apenas ter prazer do altar, prazer na igreja, mas que de maneira nenhuma tem compromisso, queridos, na igreja. Não tem nenhum tipo de compromisso com nada. Você não conta com ele. Você não pode jamais se tornar numa pessoa, queridos, que seja apenas envolvida. Onã queria o prazer do sexo, o prazer do ato sexual, mas não queria ter filhos com a sua esposa. Ela era a esposa dele porque ele casou com ela. Ele estava debaixo de um mandamento de Deus, a lei do cunhado. Mas ele simplesmente não levou em consideração. São pessoas que não temem a Deus. Estão muitas das vezes subindo no altar em pecado. Estão muitas das vezes vivendo uma vida errada. Mas estão nos altares das igrejas. Elas não temem que o Senhor possa cobrar delas, como cobrou de Onã. Onã pagou, queridos, com a vida o pecado que ele cometia. Lembre-se que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você corre sério risco com a sua vida se você continuar a viver uma vida de pecado e ainda assim está nos altares das igrejas. Onã era apenas um homem envolvido, não era um homem comprometido. Você não pode ser esse tipo de pessoa. Você não pode querer viver do prazer que a igreja possa proporcionar para você. Pessoas que muitas das vezes querem ter um título na igreja, querem ser líder dos homens, querem ser líder das mulheres, dos jovens, do louvor, querem ser líder de alguma coisa, mas que depois não assumem a responsabilidade daquilo. Querem apenas serem reconhecidas, mas não querem produzir responsabilidades. Você não pode ser assim. Então esse é um tipo. Onã representa pessoas envolvidas e não comprometidas. Mas nós temos na Bíblia um outro exemplo de pessoa comprometida agora um exemplo bom. Nós vamos para Atos dos Apóstolos. Capítulo 9, versículo 10. Logo após Paulo ter caído do cavalo, naquela visão de uma luz muito forte como o sol do meio-dia, Jesus falou com ele através daquela luz, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou aquele representado pelos servos. Quando você está perseguindo um servo meu, quando você está perseguindo um crente, um servo do Senhor, um cristão, você está perseguindo a mim. A Bíblia diz que ele caiu do cavalo, ficou cego, foi levado, queridos, para a cidade de Damasco, tá? E ele ficou, sabe, queridos, naquela casa por 3 dias sem comer e sem beber, cego. Então Deus, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 10, Deus aparece para um servo chamado Ananias. Esse Ananias, os historiadores, não é a Bíblia, mas os historiadores dizem que ele fazia parte daquele grupo de 70, aquele primeiro grupo que Jesus reuniu de 70 discípulos, depois ele separou 12. Esse Ananias faria possivelmente parte daquele grupo dos 70. E agora que ele está morando em Damasco. E Paulo é levado a Damasco, está na casa de um homem chamado Judas. E Deus então, queridos, numa visão aparece para Ananias. E a Bíblia diz assim no versículo 10 em diante: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, um discípulo. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse:
Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado. Amém? Ananias é o tipo de servo comprometido, que tem limitações, que tem receios, que tem medo, mas rompe com tudo isso diante de uma ordem de Deus. Quando Deus diz, vá, mesmo com medo, o servo vai. Mesmo receioso, o servo vai. Porque o medo faz parte da nossa natureza. Nós não podemos ser vencidos pelo medo. Nós não podemos deixar o medo nos dominar. Ele existe e ele está sobre nós. Não podemos ser vencido por ele. Ananias rompeu o medo, venceu o seu medo, mas preste atenção. Ele disse para o Senhor: Senhor, esse homem me persegue, esse homem me mata. O Senhor está me mandando para a boca do leão. Vá, Ananias, eu sou contigo. Não se preocupe. Vá, ele está orando. Eu já mostrei para ele que você vai lá e você vai orar por ele. E ele terá sua vista restaurada. Ananias prontamente foi. Ananias morava em Damasco, não em Jerusalém. Damasco era uma cidade, queridos, onde havia muitos deuses pagãos. Mostra que esse homem conseguia servir a Deus, mesmo diante da sua realidade contrária a tudo aquilo que é da vontade de Deus. Esse homem se manteve íntegro ao Senhor, se manteve fiel ao Senhor. E são estes servos que Deus tem usado para impor as mãos sobre pessoas, e pessoas receberem milagres, pessoas receberem bênçãos, pessoas serem batizadas com o Espírito Santo e poder falar em novas línguas. Ananias foi. Sabia quem era Saulo, perseguidor, assassino de cristãos, mas ele foi. Tem muitos servos, queridos, aí, ditos servos, que são servos apenas da boca para fora. Dizem nas suas orações: se o Senhor mandar falar, eu falo. Se o Senhor mandar ir, eu vou. Mas na hora do vamos ver, ele não faz, ele não fala e ele não vai. O servo é aquele que obedece sem reclamar. Ananias apenas mostrou para o Senhor quem era Saulo. Se era este Saulo mesmo, aquele que persegue é esse mesmo, Ananias. O perseguidor se tornou servo. O perseguidor agora vai ser pregador, vai sofrer por amor ao meu nome. Ele vai ser a minha boca perante reis, perante gentios. Ele vai pregar a minha palavra em Jerusalém e em muitos lugares. Vá lá, Ananias. E Ananias foi. Chegou lá, conversou com Paulo, impôs as mãos sobre ele, e ele foi batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, sua vista foi restaurada. Paulo menciona depois em Atos dos Apóstolos, se não me engano no capítulo 22, ele menciona Ananias. Ele diz que Ananias era um homem de Deus, um homem certo, um homem correto. Imagina o galardão de Ananias, aquele que impôs as mãos sobre um dos maiores apóstolos que a Bíblia menciona. Porque coube a Paulo a responsabilidade de trazer mais de 80% ou 90% das doutrinas que norteiam as igrejas. Coube a Paulo trazer, queridos, as verdades que estavam no coração de Deus para a igreja que estava começando a partir do seu tempo e que chegou até nós. Imagina o galardão de Ananias. Ananias é o tipo de servo comprometido, que mesmo diante das dificuldades, mas vai lá e faz. Eu tive uma irmã na nossa igreja que o salário dela no mês, houve tantos descontos por conta da dívida do marido, que descontavam no salário dela uma dívida do esposo, que não sobrou nada para ela devolver de dízimo. Como ela trabalhava numa loja, ela foi lá, tirou um ventilador na conta dela na loja, no valor do dízimo dela,
ela trouxe um ventilador para colocar na igreja. E ela disse: pastor, eu não recebi nada de dízimo ou de salário, mas eu não abro mão da minha fidelidade. E eu comprei esse ventilador para o senhor colocar no altar, para ajudar na ventilação. É no valor do meu dízimo. O senhor aceita? Eu disse: o dízimo não é meu, é do Senhor. E se você está entregando de coração, com certeza Deus vai receber. E eu orei por ela. E eu fiquei imaginando, nós temos que fazer alguma coisa por ela. Senhor, eu comecei a orar: abençoe a vida da tua filha. Queridos, no dia seguinte, houve um sorteio na loja de um sofá para os empregados. E adivinha, queridos, imagina quem foi a sorteada. Aquela irmã. Ela disse para o patrão: eu não quero sofá, eu quero dinheiro. E o dinheiro do sofá era pouca coisa menos que o salário dela. Olha o que Deus faz. Deus, queridos, é um Deus maravilhoso. Cabe a nós nos comprometermos com Ele, andarmos com Ele, não abrirmos mão da nossa fidelidade para com Ele. Eu quero nesse dia dizer para você, eu citei o exemplo de dois homens, Gênesis 38, o exemplo de Onã, um homem apenas envolvido, porque quem é envolvido não tem compromisso, não tem aliança, você não pode contar com ele. Pessoas envolvidas na igreja são pessoas que querem apenas tirar proveito, são pessoas que querem apenas ter prazer, porque Onã era casado com a sua cunhada, porque o seu irmão morreu, ele estava debaixo de uma lei, mas Onã mantinha relações sexuais com a sua mulher, mas não a engravidava. Propositalmente ele lançava o sêmen ao chão, para não lançar dentro da mulher, para que ela não pudesse engravidar. O Senhor tirou a vida dele. Era um exemplo de um homem envolvido. Ele tinha apenas envolvimento com a sua esposa, queria apenas usufruir do ato sexual, do prazer do sexo, mas não queria ter filhos, não tinha aliança com ela, não tinha compromisso com ela. Nós não podemos ser como Onã. E também citei para você Ananias capítulo 9. Um homem que estava morando em Damasco, longe de Jerusalém, mas continuava servindo ao Senhor. Deus apareceu para ele e mandou ele ir até a casa onde estava Saulo, o maior perseguidor de cristão da época, aquele assassino de cristãos. Deus disse: vá lá. Mas Senhor, ele é assassino. Vá. E ele foi. Compromisso. Receioso, preocupado, mas foi. Queridos, o importante é ir. Não importa como você está indo, não importa o que está passando dentro de você, o importante é você ir confiando naquele que te deu ordem, naquele que te mandou. Porque aquele que te dá uma ordem, aquele que te dá uma palavra, ele é fiel para cumprir. Então, Ananias é o exemplo de um homem comprometido. Um exemplo que nós devemos seguir. Eu já tive receios de ir em diversos lugares, fazer culto. Eu me lembro quando eu era auxiliar na igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade do Breu Branco, aqui no estado do Pará. Eu era auxiliar do pastor da igreja. E o pastor abriu um trabalho num bairro distante. E eu passei, queridos, eu ia com a minha esposa, 6:30 da tarde. A gente ia e a gente passava na frente de muitos bares, era um bairro de invasão. A gente passava perto de bocas de fumo. A gente via a malandragem por ali. Mas um dia, eu prestava serviço numa madeireira. Um dia eu orei por um rapaz que queria tirar a vida, estava preocupado, alguns problemas. Eu orei por ele, eu orei e ele foi abençoado, ele foi curado. Fazia tanto tempo eu nem lembrava. E aquele rapaz, ele era uma espécie de líder naquela comunidade. Um dia eu passando com minha esposa, preocupado, na frente dos bares, boca de fumo, malandragem por ali, bebendo, pessoal. Ele gritou: ei, irmão, venha cá. E eu coloquei a minha esposa atrás de mim, a minha esposa ficou com medo. Eu falei: vamos lá. Nós chegamos perto, ele falou, olhou para mim: você está lembrado de mim? Eu falei: não, eu sou aquele rapaz que você orou e que Deus abençoou, que Deus curou. Aí ele olhou para o pessoal e disse assim para todo mundo que está ali: pessoal, presta atenção aqui. Mexeu com o irmão, mexeu comigo. Ninguém toca no irmão. Pronto, irmãos, foi um santo remédio. A gente passava todo dia, minha esposa ia sozinha, voltava sozinha, não tinha mais medo. As pessoas não olhavam atravessado, não inspiravam medo para nós. Olha o que Deus faz. Deus me usou lá atrás, um tempo bem atrás, para orar pelo homem, porque Deus sabia que um dia eu estaria passando pela rua, por aquela comunidade, era perigoso.
E aí aquele homem, então, deu uma ordem lá que ninguém mexesse com a gente. Fiquei quase 1 ano e meio naquele trabalho, nunca tivemos nenhum incidente. É assim que Deus age. Seja uma pessoa comprometida, queridos. Quando você é comprometido, Deus abre portas. Quando você é comprometido, Deus providencia tudo. Quando você é comprometido, Deus libera recursos. As pessoas comprometidas estão sempre usufruindo das bênçãos de Deus. Pessoas comprometidas estão sempre usufruindo das benesses do Senhor. Estão sempre usufruindo do favor de Deus. Seja uma pessoa comprometida e não uma pessoa envolvida. Eu quero deixar para você essa palavra no dia de hoje, no nome do Senhor Jesus. Amém?